Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, olha, fascinante. Ele fica bem na encruzilhada entre uma tradição de milênios e o nosso mundo super conectado de hoje. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar a incrível análise do Havruta Chats. A pergunta é: uma mulher pode ensinar Torá publicamente, segundo a tradição sefaradita ortodoxa? A resposta, eu já adianto, é cheia de detalhes, de nuances, e é isso que a gente vai desvendar juntos agora. Bom, e para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa. Primeiro, vamos entender um paradoxo que está na raiz de toda essa questão. Depois, a gente vai analisar duas barreiras bem importantes, a da voz e a da modéstia. Na sequência, vamos ver como o público, o conteúdo e principalmente o meio onde o ensino acontece mudam completamente o jogo. Aí, vamos explorar como a tecnologia, o mundo digital, entra como uma solução surpreendente. E para fechar com chave de ouro, a gente resume tudo num guia prático. Preparados? Vamos lá! Então, essa aqui é a nossa grande pergunta. É ela que vai nortear toda a nossa conversa. E como a gente vai ver, a resposta está muito longe de ser um simples sim ou não. Na verdade, ela é construída, sabe? É como um quebra-cabeça, montado com peças de diferentes fatores que a gente vai explorar agora um por um. Certo, vamos começar pelo alicerce de tudo. O ponto de partida para a gente entender de verdade esse debate é um paradoxo. Uma ideia que parece contraditória à primeira vista, mas que faz todo sentido. A posição da mulher em relação à obrigação de estudar a Torá. E aqui está o pilar de tudo. Prestem bem atenção nessa diferença. Isenção não é a mesma coisa que proibição. A lei judaica, a Halachá, diz que a mulher está isenta da obrigação de se aprofundar no estudo da Torá, uma obrigação que recai sobre os homens, mas isso não quer dizer que ela esteja proibida de fazê-lo. Pelo contrário, se ela escolher estudar, não só é permitido, como ela é vista como alguém que está fazendo algo meritório e recebe uma recompensa divina por isso. É uma nuance sutil, mas fundamental. E aprofundando um pouco mais, quando se falava em restrição, historicamente, o foco não era no estudo da Torá como um todo. A discussão se concentrava aqui, na Torá Shebel Pé, a lei oral. A gente está falando do Talmud, com suas discussões super complexas, análises profundas, debates que vão e voltam. Tradicionalmente, esse era visto como um domínio de estudo masculino que exigia um tipo de treinamento e foco muito específico. E essa visão mais restritiva, ela é expressa de uma forma muito direta pelo Rambam, o Maimônides. Quem ensina a Torá oral à sua filha é como se ele ensinasse frivolidade. Parece forte, né? A preocupação por trás disso, no contexto da época, era que, sem o treinamento analítico formal, uma mulher poderia talvez interpretar de forma superficial ou aplicar mal os conceitos tão profundos do Talmud, transformando aquela sabedoria em algo fútil, em tiflut. É uma visão de um contexto histórico bem específico que é importante a gente entender. E agora vem o contraponto que é absolutamente crucial. Aquela isenção do estudo profundo do Talmud nunca foi total para todo o conhecimento da Torá. Na verdade, as mulheres sempre tiveram a obrigação de aprender as leis que se aplicam diretamente no dia a dia, na gestão do lar judaico. A gente está falando das leis de kashrut, sobre o que é ou não kasher, as leis do Shabat, da pureza familiar, a nida. Pensem bem, sem esse conhecimento, a vida judaica prática seria simplesmente impossível de ser mantida. Então, o estudo sempre fez parte da vida da mulher. Ok, então acho que ficou claro. Mulheres podem e, em muitos casos, devem estudar. Mas e ensinar? Especialmente em público? Ah, agora a conversa muda de figura. A gente vai ver que os maiores obstáculos não estão relacionados ao nível de conhecimento da mulher, mas sim à forma como esse conhecimento é transmitido no ambiente público. É aqui que entram duas barreiras halásticas centrais. A primeira grande barreira é esse conceito aqui, Kol Isha, literalmente a voz de uma mulher. Segundo a Halahá, um homem é proibido de ouvir a voz de canto de uma mulher, por exemplo, durante a reza, porque essa voz é considerada ervá. A palavra é forte, significa algo como nudez, no sentido de ser um estímulo que pode gerar pensamentos impróprios e desviar a concentração do que é sagrado. Certo, mas a proibição do canto se aplica à fala do dia a dia? Aqui, a gente precisa fazer uma distinção importante. A grande maioria das autoridades alárricas diferencia entre shirá, que é o canto e que é o foco principal da proibição, e o dibur, a fala. Só que uma aula pública não é uma conversa casual no mercado, né? É um discurso formal, prolongado, onde a atenção de todo mundo está focada na palestrante. E é aí que a coisa fica complexa, porque essa situação levanta preocupações que, de certa forma, se aproximam daquelas relacionadas ao canto.
E isso nos leva direto para a segunda barreira, Tzniut, que a gente traduz como modéstia ou recato. A gente percebe que a questão não é só auditiva, é visual também. A preocupação aqui é com a dinâmica de uma mulher estar em evidência, por um tempo prolongado, diante de um público masculino. Numa aula, é natural que todos os olhos estejam voltados para a professora, e essa atenção visual constante e focada pode ser vista como algo que foge dos padrões tradicionais de modéstia. Então, o ponto crucial que a gente chega agora é que a permissão não é um interruptor de pode ou não pode, é muito mais como um equalizador com vários controles. A permissibilidade vai depender de uma combinação de 3 variáveis-chave: para quem se está falando, sobre o que se está falando e, fundamentalmente, como se está falando. É a interação desses 3 fatores que vai definir o que é permitido. E essa tabela aqui, ela é a chave. Ela resume a lógica toda de uma forma bem visual. Olhem só. Se a audiência é só de mulheres, o ensino presencial é totalmente permitido e até encorajado, sem problemas. Agora, se a audiência é mista ou só de homens, o cenário presencial se torna, no mínimo, altamente desaconselhado, quando não proibido. E é aqui que a coluna do ensino digital se torna grande protagonista, abrindo uma porta que antes estava fechada, como a gente vai ver agora. Pois é, essa mudança para o digital não é só uma questão de conveniência dos tempos modernos. Ela tem um fundamento halífico muito sólido, que foi articulada por uma das maiores autoridades sefaraditas do século XX, o Rabino Ovadia Yosef. A tecnologia, nesse caso, não veio para romper com a tradição, mas para criar um novo caminho dentro dela. E aqui está a decisão que mudou completamente o jogo. A opinião do Rabino Ovadia Yosef, de abençoada memória. Ele fez uma distinção que é genial na sua simplicidade. Ele disse que a proibição de kol isha está ligada à presença física, à voz direta, que cria uma conexão pessoal imediata. Uma voz que é gravada ou transmitida por rádio, por vídeo, onde o ouvinte não conhece pessoalmente a mulher que fala, simplesmente não carrega o mesmo peso alárrico. A natureza impessoal do meio digital remove a principal preocupação. As implicações práticas disso são gigantescas. Pensem bem. Essa leniência abre as portas para que mulheres eruditas, com conhecimento profundo, possam ensinar para audiências globais, mistas ou masculinas, usando plataformas como YouTube, podcasts, rádio. Na prática, ela supera a barreira de colicha para o ensino em massa e, mais importante, valida o papel da mulher sábia na disseminação da Torá para um público que, de outra forma, jamais teria acesso a esse conhecimento. E, gente, toda essa análise aprofundada que a gente está compartilhando hoje vem do excelente trabalho do Havruta Shetz. Se esse tipo de conteúdo interessa a vocês, se vocês gostam desse nível de profundidade, sigam eles no Instagram. O arroba é @shavrutachetz. E não é só isso. Os links para o canal deles no YouTube, para o grupo no Telegram e no WhatsApp estão todos aqui na descrição. E aproveitando o momento, se essa análise está sendo útil, se está clareando as ideias, considerem dar aquela força para o nosso canal também. Se inscrevam, ativem o sininho para não perder as próximas análises e, por favor, deixem um comentário, digam o que acharam, se ficou alguma dúvida. Isso ajuda demais o YouTube a entregar este conteúdo para mais gente. E, claro, compartilhem o vídeo nos seus grupos. Vamos fazer essa conversa chegar mais longe. Certo. Depois de toda essa jornada de passar pelo paradoxo, pelas barreiras, pela solução digital, vamos amarrar todas as pontas. Chegamos agora ao psaque, ao veredito prático. Como é que tudo isso se traduz em diretrizes claras, em regras que a gente pode aplicar no mundo real? Então, vamos lá. O resumo final, bem direto. Ponto número 1. Ensino de mulher para mulheres presencialmente. Totalmente permitido e, mais do que isso, encorajado em todos os níveis. Ponto número 2. Ensino de mulher para homens ou para um público misto presencialmente. Aqui, a prática é estritamente desaconselhada ou até proibida pela maioria das autoridades por conta das questões de tzniut e kol isha. E, finalmente, o ponto 3. Ensino de mulher para homens ou público misto, mas por um meio digital. Aí sim, é amplamente permitido, justamente por causa daquela leniência do Rabino Ovadia Yosef. Essa é a estrutura que guia a prática hoje. E a gente encerra com uma pergunta para a gente ficar pensando. Nós vimos um exemplo claro de como a tecnologia, nesse caso a de gravação e transmissão, abriu uma nova avenida para o ensino da Torá, respeitando os limites da Halahá. Isso me faz pensar. De que outras formas a tecnologia vai continuar a interagir com tradições tão antigas? Que novos caminhos e talvez novos desafios ela vai criar? Coisas que a gente hoje nem consegue imaginar? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.